Hoje é uma quarta-feira super chuvosa aqui em Porto Alegre. Eu tô na maior preguiça do mundo, tanto que eu tô gravando isso do meu computador. Eu fiz um chazinho bem gostoso aqui na minha canequinha bonitinha. E eu tava a fim de papear. E o papo de hoje vai ser sobre indicação de livros pra galera que tá querendo começar a estudar sobre a área de arte. Faz um tempão que eu não gravo vídeo pra essa plataforma aqui pro YouTube. Eu costumo gravar mais coisa pra Instagram e TikTok. Então, deixa eu dar um contexto de quem eu sou, já que muita gente aqui não deve me conhecer. Eu sou Melissa, eu moro em Porto Alegre atualmente. Eu estudo artes visuais na URGS desde 2020. Eu faço licenciatura, professora, coitada. E eu sou uma grande amante da minha área e de tudo que envolve ela, seja observação de obras. Eu não crio tanto, eu não gosto tanto, mas enfim, é algo que está sendo resolvido. Mas eu gosto muito de observação, eu sou apaixonada por história da arte. E para poder ajudar um pouco a galera que, principalmente agora que a gente tá na época de SISU, para poder ajudar um pouquinho a galera que tá entrando na área de arte, ou até mesmo alguém que não quer trabalhar com isso e tá só a fim de descobrir um pouco mais, quer estudar porque quer, eu venho hoje falar um pouco sobre indicações de livros pra galera que tá começando a estudar um pouco mais sobre arte. Pro vídeo de hoje, eu não vou falar só sobre indicações de livros sobre história da arte, mesmo sendo o que eu mais tenho, mas eu vou tentar trazer um pouquinho também livros sobre dicas e técnicas artísticas, porque como eu sempre falo, o artista não é vagar. Isso aí, artista não é, artista tem que estudar. Então, mesmo não sendo muito que eu saiba e não sendo muito que eu tenha aqui na minha casa, eu vou tentar trazer um pouquinho mais, porque eu sei que é muito interessante, tem muita gente que é interessada justamente nisso, na criação. O primeiro livro de hoje não é só um livro, na verdade é o único que eu tenho em casa, mas é uma indicação de uma série em toda. A série é Breve História das. A que eu tenho é Breve História das Artistas Mulheres, foi escrita pela Suzy Hodge, e eu gosto muito desse livro em específico porque ele não é um livro linear. E quando eu falo que ele é um livro não linear, eu falo que ele não necessariamente precisa ser lido na ordem que ele foi escrito. Tanto que, quando a gente abre aqui o livro, ele tem até nas primeiras páginas um guia de como usar ele. Esse guia mostra todas as informações que tu precisa e mostra que, apesar de sim, tu poder ler ele na ordem onde ele está escrito, tu pode só abrir as partes que te interessam. Tanto que esse livro ele tá separado em 4 partes. A primeira parte é movimento, então eles pegam um movimento artístico, por exemplo, o Renascimento, e falam sobre o Renascimento e como é que eram as mulheres naquela época. Outra parte eles falam sobre obras, eles falam de obras de artistas mulheres, eles falam sobre inovações, onde tem pequenos textos falando sobre a mulher na história da arte, por exemplo, lutar por igualdade, independência, sustento da família, esse tipo de coisa. E a última parte é temas. Eles pegam temas de pinturas, temas de obras de arte e falam sobre como é que é a mulher dentro daquele tema. Essa autora, a Suzy Hodge, não escreveu só esse daqui. Esse daqui ela foca especificamente nas artistas mulheres, mas ela também escreveu Breve História da Arte, que é mais geralzão, e também escreveu Breve História da Arquitetura, que daí é focado nas questões da arquitetura. O próximo livro é esse pequenininho aqui que eu tenho faz um tempão. Eu comprei ele até mesmo antes de entrar na faculdade. E o nome dele é Teoria da Arte. A Cynthia Freeland, que é a autora desse livro, ela é professora de filosofia em Houston. E ela aborda um pouco sobre a questão da arte contemporânea, sobre a arte moderna, sobre por que elas são tão chocantes e sobre estudos recentes de como o cérebro interpreta a arte. No geral, eu acho ele um livro, assim, bem bom. Ele não é um livro grande, ele é um livro técnico, óbvio, mas ele é muito bom, assim, pra quem tá querendo começar a entender um pouco sobre como é que funciona o mercado e como é que funciona a arte nos dias de hoje. Porque muitas vezes a arte contemporânea é muito, não chocante, mas muito confusa. E eu sinto que a Cynthia consegue dar um bom panorama sobre isso. Tanto que ela tem alguns capítulos falando sobre o dinheiro e o mercado de arte e falando coisas como gênero, digitalização, sobre arte digital. É um livro bem completo, eu recomendo bastante. O próximo livro é um livro que foi, assim, bibliografia de quase todas as cadeiras práticas que eu fiz no primeiro semestre da faculdade. O nome dele é Universos da Arte e ele foi escrito pela artista e professora Faiga Osterwehr. A Faiga, ela escreveu esse livro, na verdade, de uma forma muito interessante, porque ele foi feito a partir de uma experiência que ela teve, dando aula de arte, dando aula de técnica de arte
para alguns trabalhadores dentro de uma fábrica. A partir dessa experiência que ela teve dando aula para esses trabalhadores, ela fez esse livro que é para ser uma versão um pouquinho mais fácil de se entender de coisas como teoria da arte e toda a questão de perspectiva, de desenho. Ele é bem legal porque ele é literalmente ilustrado, então tu consegue ter noção de algumas coisas como proporção, fuga, da dimensão no teu desenho através das ilustrações. A minha versão tá bem baleada, porque eu comprei ela na estante virtual. Ele é um livro que ele costuma, infelizmente, ser um pouquinho mais caro, então o que eu recomendo é procurar ele em sebo ou até mesmo pegar em PDF. Ele tem, como ele é um livro assim bem de universidade, tem muito PDF dele na internet. Eu sou uma mulher super fofoqueira, tanto que o nome do quadro que eu tenho falando sobre questões da história da arte é Fofoca Artística. E um livro que eu ganhei, na verdade, de uma seguidora, que hoje em dia eu gosto muito de ler ele, é esse aqui da... Eu não sei como é que se fala direito o nome dela, mas enfim. Da Maureen Marozeal, enfim. O nome do livro é Um Van Gogh no Galinheiro, e ele traz... Em cada capítulo, ele traz alguma história curiosa sobre alguma coisa que aconteceu na história da arte. Por exemplo, o título é de uma obra do Van Gogh que foi encontrada dentro de um galinheiro. Ele é muito legal e eu gosto muito sobre como ele conta de uma forma bem simples esses causos, e ele é interessante para se entender um pouco sobre o contexto da arte em vários momentos diferentes, porque ele traz exemplos de várias artes diferentes e ao trazer esses exemplos desses acontecimentos consegue dar uma boa contextualizada histórica. Acho que ele é um livro muito interessante e muito gostoso de ler, porque tu não precisa ler necessariamente os capítulos em ordem. Uma grandíssima fonte de fofoca. O próximo livro é mais para quem, assim que nem eu, tem um interesse mais específico em estudar a história da arte e a questão de gênero. É uma coisa que eu adoro ler sobre isso. E um livro que eu comprei recentemente no sebo é Paisagens e Tramas, o gênero entre a história e a arte. Onde, na verdade, não é um livro assim linear, ele é um compilado de vários artigos, de várias autoras diferentes, onde em cada artigo elas falam sobre alguma coisa relacionando a história da arte e o gênero. Por exemplo, aqui dentro a gente tem um artigo Fabulações de Si na Arte Contemporânea, Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado. Ou Artemisia Gentileschi, O Empoderamento pela Arte ou A Sibila de uma Nova Era. Enfim, é uma compilação de artigos, todos eles falando sobre a questão do gênero, falando sobre a história da arte. Outro que eu já indiquei 1500 vezes no Instagram e no TikTok, porque eu sou apaixonada por esse livro, também fala sobre a questão do gênero, mas numa forma que faz com que ele seja um pouco mais geral e não só focado nisso. O livro é Leonardo da Vinci e o Feminino. E sim, o título na capa é virado mesmo, nem te preocupa. A representação das mulheres nas pinturas do maior gênio do Renascimento. Fala sobre toda a vida do Leonardo da Vinci e como ele lidava com a questão de gênero na pintura. Ele é um livro maravilhoso, não só por Da Vinci ser uma grande referência até hoje de artista, mas porque fala também sobre como era a relação da arte na época dele, fala sobre como ele acabou rompendo vários padrões e que padrões eram esses. Então, eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Eu sei que já teve gente que leu porque eu recomendei, então se tem a oportunidade, lê esse livro, ele é muito bom. O próximo livro que eu vou indicar é um tijolo de tão pesado. É o História da Arte do Goimbos. Eu tenho essa edição aqui, que é em inglês. Eu gosto bastante dela, porque ela tem bastante ilustração, e isso para livro de arte é bem importante. E eu tenho também a versão em português Pocket, que se Arrependimento Matasse, eu morria, porque eu achei essa edição aqui uma bela de uma merda. A primeira vez que eu abri a capa saiu, as páginas parecem aquelas bíblias xixelenta de tão fininha. As letras são bem piquititinha. E todas as ilustrações estão lá no final. Então ele é péssimo de ler. Assim, não recomendo. Esse livro é a bibliografia de muita cadeira da faculdade, também lá na Faculdade de Artes Visuais, porque ele é bem referência dentro da área. Ele é basicamente um livro bem de estudo. Eu lembro que quando eu comprei ele foi pensando em fazer trabalho acadêmico, porque ele é uma ótima referência. Ele é bem completo, mas eu sinto que a história da arte falta um pouquinho de coisas fora da Europa. Porque ele fala muito sobre Renascimento, sobre Idade Média, sobre Grécia, e quando ele vai falar de coisas fora disso é tipo Idade Pré-Histórica e acabou.
Então, eu sinto um pouquinho de falta disso, mas pra história da arte clássica, que é aquela coisa europeia, ele é bom. Eu gosto bastante dele. E esse é um livro que eu recomendo pegar um PDF na internet, porque apesar dele ser uma edição assim bem boa de se ter, se tu não vai trabalhar com isso, não vale a pena de comprar. O penúltimo livro desse vídeo, ele não é necessariamente sobre arte, mas eu comprei ele na sessão de arte e eu quero muito falar sobre ele porque eu gosto muito dele. Ele se chama História Social da Beleza Negra, da Giovanna Xavier. Ela é uma escritora brasileira. E nesse livro, ela foi até os Estados Unidos para fazer uma pesquisa e, juntando com o conhecimento que ela já tinha aqui no Brasil e com o conhecimento que ela adquiriu lá, ela escreveu esse livro daqui. Nele, ela fala sobre a criação de toda uma indústria de cosméticos voltada para a mulher negra entre o século XIX e o século XX. E sobre como isso foi, além de, claro, de uma forma capitalista de ganhar dinheiro daquela sociedade em cima das pessoas negras, foi também uma certa forma de impor a branquitude e de tentar tirar um pouco os costumes dessas pessoas que tinham outra forma de padrão. Um pedacinho sobre a sinopse que tem aqui dentro do livro fala: é uma época infame do sistema de Jim Crow de segregação racial, da usurpação do direito ao voto da população negra, dos linchamentos. Nesse contexto, proliferam produtos para clareamento da pele, para alisar cabelo, para ter boa compleição ou melhorar a aparência. Ao analisar os textos e as imagens de um sem número de propagandas, Giovanna percebe a ligação entre o intuito de aperfeiçoar a pele negra, clareando-a e livrando-a de supostas imperfeições e a esperança de progresso ou mobilidade social. Ela fez todo um estudo maravilhoso sobre isso, então, apesar de ele não ser focado em arte, eu recomendo muito. E o último livro, infelizmente, eu não tenho ele em casa, eu acabei lendo ele na biblioteca da faculdade, mas ele se chama Como os Artistas Veem o Mundo, do autor Will Gompertz. Eu sinto que ele é um livro muito interessante, porque ele fala, através da análise de obras de artistas diferentes, ele fala sobre o que é o olhar, sobre a percepção que a gente tem que ter para as coisas quando a gente quer criar uma obra de arte. E eu sinto que o jeito que ele fala, o jeito que ele analisa e conta a história desses artistas é muito interessante, porque ele não fala necessariamente com pessoas que querem ser artistas ou que produzem obras de arte. Ele é um livro, assim, bem geral para quem quer ter um pouquinho mais de criatividade no seu dia a dia. E ele, inclusive, foi um livro que eu acabei sabendo por indicação do canal Vivi Eu Vi, que eu adoro o canal dela. Eu sinto que ela tem uma forma muito interessante de comunicar as coisas. E foi uma das indicações que ela deu em um vídeo dela. Eu li e achei muito bom. Pro vídeo de hoje é isso. Eu mostrei basicamente o básico que eu tenho. Eu tenho muito livro diferente aqui, inclusive a minha mesa ficou toda bagunçada de tirar tudo do lugar. Mas por hoje é isso. Se tu gostou, deixa teu comentário aqui embaixo. Fala se tu já leu algum livro desses, ou se tu tem até mesmo uma indicação diferente pra galera que tá começando, porque acabou que eu dei muitas mais indicações de livros que são teóricos sobre história da arte e outros assuntos, do que sobre especificamente produção e criação de obra de arte. Beijo!